Muito boa tarde, meus amigos. Para vocês que chegou aqui nesse canal e ainda não me conhecem, eu sou o Ed. E olha só, tô numa folga doida aqui na minha rede de boa, descansando um pouco. Aí veio uma inspiração, sabe? Uma inspiração de vídeo aqui para mim fazer e tá chegando agora setembro, né? Chegou setembro e é o mês do meu aniversário. Eu vou aproveitar. Vou fazer um documentário bem bacana a respeito da minha história, quem é o Ed Vrog, da onde veio, para onde vai, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da onde eu era, porque eu entrei no YouTube, os objetivos, entendeu? Eu vou gravar um documentário bem bacana aí, utilizando alguns vídeos antigos, tá bom? Espero que vocês curtam esse vídeo, tá? Vou contar resumidamente um pouquinho da minha história, desde o começo, tá? A minha história é muito grande, mas eu vou estar resumindo aí, tá bom? Vai ficar um documentário um pouquinho grande, mas vai ficar bacana. Dessa vez você vai saber quem é o Ed Vlogs, beleza? Já deixa o meu like, meu comentário. Se tiver a opção de hypar o vídeo, dá uma hypada aí, viu? E continua assistindo, porque a aventura começa agora. Um mega documentário sobre a vida do Ed Vlogs, especial de aniversário. Parei aqui porque parei aqui para tomar uma água. Aí pensei que eu tinha botado uma bolacha. Comprei uma bolacha, né? Pensei que eu tinha botado dentro da bolsa, cara. Pensei que eu tinha botado dentro da bolsa, cara. Esqueci, cara, esquecido, cara. Esqueci o lanche. Galera, olha a minha bolsa, as condições que tá. Vai quebrando os fuxicrés. Aí eu vou amarrando, olha aí. A bolsa tá mais amarrada do que a atadura de múmia. enquanto o fundo dela tiver bom e enquanto existir fio, eu tô amarrando, cara. Cria vergonha, Ed Vlogs. Compra uma bolsa pra tu, rapaz. Um YouTube renomado. Compra uma bolsa. É mais antes de comprar fio, mais barato. Vida de aventureiro não é fácil não, isso. Tem de comprar fio, que é mais barato. Quando tiver dando para carregar as ferramentas, a água, mas tô amarrando, não tô nem aí. Aqui não tem luxo não, aqui é raiz, é raiz. Quando rasgar isso aqui, eu vou arrumar uma sacola, aí coloco aqui, ó, aquela sacolinha prática. Meu povo, dia hoje não tá rendendo não, viu? Vocês estão vendo que o tempo já tá nublado aí, ó. Se eu te dizer que nem começou a aventura, meu. Deu de suar. Mas eu acho que é impossível se perder com um GPS desse aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o meu GPS, meu povo, ó. Essa estrada aqui que vai pro Baiacu. É. Você só sabe mais ou menos quantos quilômetros é? Eu acho que daqui dá uns 4 ainda. Uns 4 quilômetros. Já deixou meu like já? Viu? Tá com a maré baixa, parece. Aqui, ó. É de madeira, cara. Será que isso aqui não é perigoso, hein? Ô, água abençoada, glória a Deus. Ganhei um freio novo, olha. Que tristeza, cara. Vê se não fica mais no meio da estrada, viu? Olha que triste, meu povo. Dessa vez foi um bem-te-vinho, ó. Então bora lá, tô quase na vila já, bora lá antes do celular descarregar. Vou colocar agora o celular aqui no guidão. Bora lá desbravar essa vila. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Ed. Olha eu aqui no estradão infinito de bike. Imagina eu numa moto. Se de bike eu já vou longe pra porra. Imagina de moto, hein? Onde eu não tava, já tava chegando, acho que lá nos Estados Unidos da América.
Ficar de bike mesmo, não sair do Brasil. Tô colocando aqui vocês no guidão da Cicrocan, né? Pra vocês que não sabem, a Cicrocan é minha bike. Tô botando vocês aqui no suporte, então coloque o capacete, né? E o cinto de segurança, porque a partir de agora vai tremer, rapaz, vai tremer, porque nós não temos uma GoPro. Pera aí! Pega essa peça aí! Toda vez que eu for sair pra gravar um vídeo, pegar uma lapada de chuva de manhã, é bom demais. O sol hoje não tá brincando não, meu. O sol hoje não tá pra brincadeira. Espetacular, todo grandioso. Chamando assim, vem dar uma volta aqui no bronzeado. Vem pegar um bronzeado. Eu parei aqui embaixo dessa cabaninha aqui, ó. Uma cabaninha de palhota, ó. Fizeram bacana. Topada cabaninha. O mês de setembro chegou, e para você que não sabe, setembro é o mês do meu aniversário. Então vamos de 33 anos de muitas histórias para contar. Ao longo da minha jornada de aventureiro aí por esse mundão gigante de meu Deus, muita gente já se questionou e me perguntou: afinal, quem é o Ed Vlogs? De onde veio? Para onde vai? Como chegou aqui? E nesse mega vídeo vou tirando todas essas dúvidas nesse mega documentário. Aqui vou contar para vocês um pouquinho da minha história e tirar todas essas dúvidas. Então, meu amigo, minha amiga, seguidores, amigos, cachorro, papagaio, periquito, já prepara tua pipoca aí, porque o vídeo começa a partir de agora. Para lembrar vocês, você já tomou água hoje? Já tomou água hoje? Se você não tomou água, pois toma, porque ficar sem beber água dá pedra no rim, viu? Toma água. E esse é um dos segredos do pedal. Para você que não sabia, eu sou filho da cidade de Mãe do Rio. Nasci e me criei na cidade de Mãe do Rio, que está localizada na região nordeste paraense do estado do Pará, com aproximadamente 181 quilômetros da nossa capital Belém, aproximadamente mais de 3 horas de viagem. Assim como Vigia de Nazaré, Mãe do Rio também é uma cidade interiorana e fica de Vigia aproximadamente 201 km, um pouco mais de 3 horas e meia de viagem. Mas afinal de contas, como que surgiu o Ed Vlogs aí na internet? Ed é o meu nome artístico e aqui no YouTube há dezenas de canais com esse mesmo nome. Então, para destacar o meu perfil de outras dezenas de canais, eu resolvi adicionar, além do nome Ed, eu resolvi adicionar o nome Vlogs. Mas afinal, Ed, o que significa a palavra Vlogs? Vejamos. Vlog é a abreviação de videoblog ou videolog, que significa um blog em formato de vídeo. É um tipo de conteúdo digital onde um criador chamado vlog utiliza vídeos para compartilhar suas experiências, opiniões ou qualquer outro tipo de forma pessoal e muitas vezes como um diário. Vlogs são comuns em plataformas como o YouTube, mas também podem ser encontrados no Instagram, TikTok e outras plataformas. Simplesmente o que eu faço? Aqui o meu canal do YouTube é como se fosse um diário. Tem pessoas que registram suas vidas em caderno, outro em diários. Eu simplesmente registro a minha vida, a minha história, meus momentos em vídeos. Então meu nome é artístico em todas as plataformas aí é Ed Vlogs MDR. E o MDR logo no final é nada mais nada menos que a abreviação da minha terra natal,
Mãe do Rio. Eu sou paraense, filho da cidade de Mãe do Rio, com muito orgulho em dizer que eu sou manriense, tá lá escrito no meu registro. O meu pai, ele era camelô, trabalhava lá na feira da minha cidade, né? Mas com o passar dos anos, ele se tornou gari, né? Conseguiu uma vaga lá na prefeitura e começou a trabalhar como gari. Minha mãe sempre foi dona de casa. Eu pequeno comecei a estudar porque eu tinha um sonho, eu queria me tornar biólogo, isso mesmo, biólogo, porque antigamente existia um programa aí na televisão aberta, né, um programa Aventura Selvagem, né, do apresentador Richard Rasmussen, né. Eu gostava muito desse programa, assistia, né, não perdia um programa, gostava muito do Richard, que ele é biólogo, trabalhava lá nas matas, cuidando dos animais, então eu estudei, né, que eu queria me tornar biólogo, né? Biólogo, queria me formar aí na faculdade em ciências biológicas. Para vocês que não sabem, ciências biológicas, né, é o que forma um biólogo. Eu terminei todas as etapas aí da minha escolaridade, terminei o ensino fundamental e terminei o ensino médio, né? Para vocês que acham que eu não tenho escolaridade, eu tenho o ensino médio completo. Eu não fiz a faculdade porque na época eu desinteressei mesmo, acabei desinteressando e também não dava para me ingressar porque eu sou de uma família pobre, né, e não íamos ter condições para manter, né, porque onde eu morava precisava de ir para outra cidade bem distante da minha para conseguir estudar o que eu queria, ciências biológicas, me tornar um biólogo. Então não tínhamos condições, porque para mim ir para outra cidade eu teria de pagar aluguel, água, energia, ficar de aluguel, né? E não consegui ganhar a bolsa do governo. E daí aquilo me saiu da minha mente, né? Ia ser um gasto, né? E saiu da minha mente, né? Me tornar um biólogo. Saiu da mente estudar a faculdade, mas me tornar um biólogo não, porque o YouTube tá aí, né? Por isso que eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube tem de tudo. Você só não aprende se você não quiser. Mas ser biólogo nunca saiu da minha mente. E isso não quer dizer que por a gente não estudar numa faculdade que a gente não pode ser, né? O YouTube tá aí, aprendia muitas coisas. Eu matava mesmo os animais. Se eu visse uma cobra eu matava. Outros tipos de animais, né? Mas esse programa do Richard, né, fez eu pensar diferente. Em vez de eu me tornar um cara que destruía a natureza, matava os bichos mesmo, eu me tornei defensor. Hoje eu não mato, né, e se eu puder salvar, eu salvo. Então eu queria muito, né, ser biólogo, mas não fiz faculdade, né? Me desinteressei mesmo de fazer a faculdade, sabe? Mas estudo que só a respeito dos casos, né? Estudo aí no YouTube, pesquiso a respeito de várias espécies e com isso eu ganho conhecimento. Isso não quer dizer que você não estudou um curso que você não pode ser, né? Quando falamos em Ed Vlogs, falamos de um cara que é extremamente apaixonado pela natureza, meus amigos. Desde pequeno eu fui criado praticamente na natureza, né? Como eu sou de uma cidade interiorana do estado do Pará, eu morava ao redor de muita natureza. Então eu fui criado na roça, né? Em meio à natureza, e com isso fui ganhando esse amor, essa paixão pela natureza. Sempre fui de estar no meio dos matos, que nem índio, saía para pescar e mais os amigos. Sempre fui de estar no meio dos matos e isso surgiu minha paixão, né? Desde pequeno eu sou apaixonado pela natureza. Enquanto eu tiver vida, vou sempre estar divulgando a natureza, né? Porque já criei até um bordão: se tem natureza, tem Ed Vlogs, né? Sou muito apaixonado pela natureza. A natureza me transforma. Eu sou igual o índio, cara. Eu sempre fui, sempre desde pequeno, sempre estive no meio dos matos, aí, conhecendo. Eu gosto de explorar cada canto da natureza, conhecer, né? A natureza regenera e aproxima a gente de Deus, né? Mas a pergunta que não quer calar:
como que surgiu a tua paixão por bike? Sei que muita gente tem curiosidade, porque já falaram, Ed, compra uma moto, compra uma, mas os cabas não sabem que a minha paixão é bike. Mas por quê? Muito pequeno, quando eu era muito pequeno, eu sempre vi os moleques lá da vila andando de bike, cada um andando naquelas bikes, né? Eu ficava olhando, cara, encantado com aquilo. Eu sempre queria uma bike para me poder andar, né? Eu era apaixonado, eu vejo moleque nem possuía, mas já gostava, cara. Meus pais nós somos de uma família pobre, eles não tinham condição de me dar uma bike, né? Que era caro da época, estamos falando do passado, e naquela época, né, era tudo muito caro, né? Não é hoje em dia as coisas que com muita facilidade, antigamente não era assim como é hoje em dia, né? Então, olha só como o destino ele acontece quando a gente menos espera, né? Naquela época existia um jogo do bicho, né? Eu acho que a galera do passado vai saber. O jogo do bicho é um jogo onde tem vários bichos que tem um número. E naquela época tinha um jogo, meus pais jogavam muito nesse jogo aí, né? Eram viciados nesse joguinho e naquela época surgiu aí uma premiação. Para quem jogasse e ganhasse, né? Ia ter vários sorteios, vários prêmios. E dentre esses sorteios tinha 2 bicicletas. Sempre ganhava o cambista que fazia o jogo e o cara que jogou. E numa dessas apostas meu pai jogou num jogo. E acredite se quiser, o meu pai acertou, né? Eu não sei, eu não lembro bem se foi uma milhar, se foi uma quadra. E ganhou uma bicicleta. Então ganhou 2 bicicletas. Uma foi pro cambista e o outro veio pro meu pai, né? E meu pai ficou muito feliz e acabou me dando essa bicicleta. Cara, eu fiquei muito encantado. Eu já dormia impressionado em querer acordar para andar de bicicleta. Eu não sabia andar de bicicleta. E o que aconteceu? Essa foi a minha primeira bicicleta. Aprendi a andar nessa bicicleta, caí várias vezes, me machuquei, quebrei a cara, me ralei. Foram meses e meses, mas eu aprendi, cara, aprendi. Depois que eu aprendi, as coisas foram se modernizando, eu fui conseguindo outras bicicletas, né? Isso se tornou minha paixão, cara, através de eu aprender, né? E meu pai ganhou uma bicicleta grande, eu aprendi nela, né? Porque era minha vontade. Eu caí muito, me bati, me ralei, cara. Mas era tava predestinado eu aprender. Bem nessa época, eu ainda não tinha canal no YouTube. Mas o YouTube já existia. Era apenas uma rede social que estava acabando de começar, né? Era só mato, que estava começando, pouco conhecido. Eu não conhecia o YouTube, mas eu já saía por aí, para outras cidades, outros lugares, né, fazendo meu ciclismo. Na época eu não tinha um celular de qualidade, não tinha celular bom, estamos falando do passado, né, naquelas épocas que o celular era só gente que tinha dinheiro, que tinha celular bom, né? Portanto, eu andava de bike demais, fazia altas aventuras por aí, mas não gravava, né? Porque eu na época não conhecia o YouTube, não tinha um celular para gravar, né? Mas com o passar do tempo, eu consegui comprar um celular e conheci o YouTube. E daí, uma nova história começava. No passado, o celular era dificultoso, né? Eu consegui comprar um celularzinho ruim, mas tinha um pouquinho de câmera lá, uma câmerazinha mais ou menos, né? Mas o YouTube também era só mato, tava começando, não tinha regra, não tinha nada lá, era apenas uma plataforma comum, né? Hoje é gigante, mas antigamente, né? Então naquela época eu não tinha um celular, consegui comprar um celularzinho bom, né? Já gravava uns vídeos, mas eu não tinha, onde postar, sabe? Eu tinha um celular, gravava os videozinhos ruins, mas eu não postava no YouTube porque eu conheci o YouTube, né? Tava começando, mas não postava no YouTube porque para acessar o YouTube precisava ter internet, né? E naquela época não existia essa internet de hoje em dia. Se existia, eu não tomei conhecimento, né? Essa internet que a gente tem no celular. A gente conseguia acessar, né? É dificultoso para ter dinheiro para botar crédito, eu acho que nem tinha. Para a gente conseguir acessar a internet, tinha de ir no cyber. Era uma casa, uma lan house, onde tinha vários computadores para a gente acessar a internet. Era assim que funcionava na minha época, né? Ou gente que tinha dinheiro para ter na sua casa, né?
Eu não sabia mexer em computador e eu não sabia, né? Então não tinha como eu ir no SAIB. Então eu consegui estudar, né? Estudei, entrei para uma escola de computação para aprender, mas o meu objetivo não era concluir. Eu queria apenas aprender, chegar, mexer no computador, ligar, acessar a internet, porque eu queria criar um canal no YouTube para me começar a divulgar vídeos, né? Minhas aventuras lá, sempre assim, essas aventuras, né? Então, eu estudei, cheguei a aprender a mexer no computador, né? Aí eu virei amigo de um rapaz que tinha um SAIB, aí eu ia lá, fui lá nesse SAIB dele, aprendi a assistir a internet, né? Meio ruim, mas eu sabia ler, meio ruim, mas eu consegui, né? Entrei lá no YouTube, consegui criar um canal para mim, né? Meu primeiro canal. E o meu primeiro canal onde começou a minha história. Então criei um canal chamado E.L Reprodução Musical. Um canal aí envolvido edições de vídeo e músicas. Na época eu fiquei apaixonado por edição de vídeo. Comecei a gostar de editar vídeo. Eu sempre gosto, eu gosto demais, sabe? De editar vídeo. Então eu queria criar um canal para editar vídeos. Um canal assim onde eu ia postar vídeos apenas editado de alguma coisa, mas eu não ia aparecer a minha voz, né? Então eu queria apenas trabalhar na área de edição de vídeo. Era um trabalho, eu queria levar como trabalho, como uma empresa, sabe? Então eu criei um canal chamado E.L Reprodução Musical, a abreviação do meu nome, né? Aí criei esse canal. E o que era que eu ia postar nesse canal? Não sabia. Então o que eu comecei a fazer? Baixava um script da internet, conseguia um script, né? Uns canais de música. Aí eu baixei um editor no meu celular é dos antigos, né? Esse celular novo de hoje em dia, esse celular hoje nem existia. Era Pocket, essas coisas, entendeu? Esse negócio de Galaxy nem existia na época, eu acho. Era só Pocket, essas coisas, né? Então, baixei uns editorzinhos ruins, só fazia corte, botava uma música, cara, mas já me sentia o craque profissional, né? Aí pegava uns cortes de música, fazia uns cortezinhos, aí arrumava um dinheiro, batalhava para pegar o dinheiro, ia no SAIB, pagava lá meia hora, acessava meu canal e postava esse clipe lá. Vocês acreditam que esse canal cresceu tanto que eu ganhei muito seguidor nesse canal, muitos comentários. Eu passava tempo sem ir lá, que eu não tinha dinheiro para ir lá de volta. E quando eu ia lá, o canal já tava grandinho. Eu cheguei nesse primeiro canal, não é esse canal, é o primeiro da E.L Produção. Eu cheguei a quase 5 mil inscritos nesse canal. Tinha mais de 500 mil de visualização, mas naquela época o canal era música dos outros, entendeu? Aí com o passar do tempo, passar dos anos, as coisas foram se modernizando, já tive acesso à internet, já consegui um celularzinho bom para editar, né? E o YouTube também não ficou no passado, foi se modernizando. Aí, mas eu continuei com o canal, continuei postando, e o canal crescendo, né? Até que surgiu a tal da monetização, cara, né? No YouTube antigo, o YouTube hoje tá gigante, mas naquela época surgiu uma monetizaçãozinha lá. E eu consegui. Monetização não tinha regra, não tinha 4 mil horas, não tinha 1000 inscritos, você só clicava lá e pronto, tava monetizado. E eu cliquei lá e fui monetizado nesse canal, né, que era da E.L Produções. Eu editava uns videozinhos, postava lá vídeo de músicas, entendeu? Que eu tinha vergonha de aparecer, tinha vergonha da minha voz, né? Era a única forma de eu criar um canal, né? Que eu não tinha o que fazer, né? Então, esse canal foi monetizado. Não cheguei a ganhar nada porque uns meses depois surgiu as penalizações aí. E o meu canal foi penalizado em pena máxima. Para você que não sabe, o YouTube não é uma terra sem lei. E tem uma penalização máxima que se chama strike. Para aqueles que ferem as suas diretrizes. Se você tomar um strike em seu canal, o seu canal entra em contagem regressiva, ou seja, você foi penalizado por algo muito sério que possivelmente feriu as diretrizes, né, as regras da plataforma. Um strike desaparece após 90 dias aproximadamente, ou seja, 3 meses. Se você tomar 3 strikes no seu canal dentro de
um mês, o seu canal é excluído automaticamente da plataforma, sem direito de recorrer. E não importa se você tem 1 inscrito ou 1 trilhão de inscritos, seu canal é penalizado, né? Na penalização máxima e é simplesmente banido da plataforma. E como surgiu aí as regras dos direitos autorais, meu canal antigamente tomou 2 strikes, né, por gravadoras, né, que deram strike no meu canal devido eu utilizar os seus clipes. Aí eu peguei e me desanimei, pesquisei como excluir um canal, digo, eu não vou mais saber do YouTube, peguei e excluí esse canal da IL Produções. Excluí, eliminei do mapa esse canal, né? Mas continuei gravando meus vídeos, né? Eu gravava minhas aventuras por aí, mas eu não postava no YouTube porque eu tinha vergonha de aparecer eu mesmo. Aí com o passar dos anos, né? Tô falando do passado, na época aí de 2015, por aí, entendeu? Nessa época eu não lembro bem, mas é 2015 por aí em diante. Passou uns anos, eu criei outro canal com o mesmo nome, EL Reprodução Musical, né? EL Reprodução Musical, porque eu já tava pensando em botar de novo clipes, né? Aí eu pensei assim, não, sabe de uma coisa, eu vou mudar a reprodução musical para produções. A partir dali eu vou montar a produtora. Então criei E.L Produções, apenas MDR, EL Produções MDR, né? Que MDR é a abreviação da minha terra natal, da minha cidade, né? Aí botei. E a partir dali eu pensei, eu vou trabalhar com a cultura. Entrei pro ramo da cultura. Eu queria trabalhar com clipes musicais, entendeu? Mais com o povo da minha terra natal, da minha cidade. Então eu acordava cedo, corria atrás de cantores, escritores, poetas, jogos, essas coisas para me postar no canal. E eu sempre levava não na cara, não, porque eu era pequeno, eu escrevi meu canal que tinha um pouquinho mais de inscrito, comecei do zero, ninguém queria mais dar atenção para mim, né? Ninguém queria nem saber, e eu implorando para gravar vídeo que eu queria editar para postar no YouTube, né? Cheguei, muitos aceitaram, eu postei, até que eu digo, eu vou fazer algo gigante. Eu pesquisei sobre a minha cidade lá, a história, não achava nada. Quem criou o hino, quem criou a bandeira da minha terra natal, não achava nada. Aí eu vou fazer uma inovação gigante, né? Peguei, arrumei uns amigos lá, uma parceira aí, e digo que eu vou montar um filme, né? Eu já sabia editar mais ou menos, já me achava, já tinha um celular mais ou menos, aprendi a editar, vou criar um filme. E nesse filme criei roteiros, né? Fumo atrás dos mais antigos, porque toda cidade tem aqueles mais antigos que tem história para contar, né? Foram dias e dias correndo atrás dessas pessoas, não consegui gravar tudo, né? Tive muito pouco apoio, eu trabalhar, pegar meu dinheiro para investir nesse filme. Eu não ganhava nada, eu mesmo investia. Tivemos patrocínio sim também, pouco, mas tivemos, né? E eu consegui entrevistar algumas pessoas, né? Estava muito feliz, em andamento. Para criar um filme não é fácil não, no canal, não era o canal do Ed não, era outro canal, E.L Produções, né? É a partir daí que surgiu o Ed Vlog, sabe? Mais para frente, eu vou contar mais para frente, estou contando a minha história aqui para vocês, então presta bem atenção. Então eu comecei a criar esse filme, né? Criei esse filme. Quando foi, tinham pessoas lá que era da alta sociedade, mas que era antigo, não permitia nós filmar, fazer sempre os filhos, entendeu? Até que nós chegamos num senhor lá, um senhor que tinha muita história para contar, pedimos uma autorização para gravar com ele, tudo certo, ele queria muito contar a história dele. Aí a filha dele chegou lá, dizendo que nós não podíamos gravar ele, que ela não ia deixar, que pensar que nós era políticos, jornalistas, as coisas, mas eu não, eu era apenas um estudioso que queria criar algo interessante, conhecer a história da minha cidade, contada por pessoas que passaram dificuldade, né, que revolucionaram. Eu consegui entrevistar o emancipador da terra, né, várias pessoas que lutaram lá, né, para conseguir emancipar a cidade de Mãe do Rio. E a filha dele veio e ameaçou, disse, se vocês gravar eu vou processar. O processo não permitiu, e o senhor queria tanto ser gravado, eu não sei nem se é vivo.
Aquilo lá, quando falou que ia me processar, caiu a ficha, cara. Eu desanimei completamente. Mas como eu já tinha um projeto, eu finalizei o vídeo sem gravar eles. Eu digo, vou parar por aqui. Chega. Cansei de ser humilhado, cansei tudo. Fiz o filme, postei, tá até aqui no canal. Né? Não consegui gravar todo mundo por essas coisas, né? Não tivemos acesso, não fomos permitidos. Tivemos muito falando que ia processar nós, entendeu? Tivemos muito... Foi muito ruim, foi uma época muito ruim, eu passei por muita dificuldade para criar esse filme, mas criei esse filme, né? E naquela época muita gente ainda não tinha acesso à internet, então eu peguei, criei uma revistinha, vou mostrar a revistinha para vocês. Criei uma revistinha, comecei a vender barato, né? Contendo algumas informações do filme, né? Peguei o filme, transformei numa revista e comecei a vender a revista, né? Mas aí eu desanimei de tudo, digo, não, chega de ficar correndo atrás, chega de cultura, chega de nada, eu quero mais saber. Parei o canal da EL Produções por uns tempos, ficou parado lá. Então devido a levar esses não na cara, né, essas ameaças de processo, eu desisti da cultura, porque naquela época a cultura lá da minha terra era muito falha, não tinha nada na internet, queria pesquisar, não achava nada, cara. Foi preciso um cara da favela, vamos dizer assim, da favela gastar o seu dinheiro para criar um projeto que a cultura mesmo, né, a Secretaria de Cultura poderia fazer, cara, ou pelo menos apoiar aqueles que têm a força de vontade, né, mas não conseguimos. Fiz esse trabalho por conta própria, né, eu e uma amiga minha gastamos dinheiro nesse projeto, né, mas fizemos esse filme. O que me desanimou foi as ameaças de processo. Poderia sair um filme muito bonito, muito bacana, mas a ignorância, né? A pessoa não procura saber quem é a pessoa, vai logo na ignorância. Foram muito ignorantes achar que nós é política, essas coisas, né? E era nós apenas da cultura, querendo registrar um momento da história, cara. Hoje em dia essas pessoas antigas não são vivas mais e não tiveram oportunidade de contar a sua história. E o pior é que as pessoas queriam, mas os filhos não permitiram, né? Mas aí eu consegui fazer o filme, eu vou deixar aqui, esse filme tá aqui registrado, tá nesse canal, esse filme eu não vou apagar nunca, porque foi um projeto muito sofrido, cara, eu levei muito sofrimento para fazer esse filme, né? Sem estrutura de nada, um celularzinho ruim, mas fizemos esse projeto, né? E devido às pessoas, os adolescentes, incentivar as pessoas a ler e outros que também não tinham acesso à internet, pegamos esse filme e transformamos numa revistinha. Essa daqui, ó, uma revistinha bem Memórias de Mãe do Rio. Cheguei a vender essa revistinha para a gente mandar fazer outras coisas que a Secretaria de Cultura, né, poderia ter incentivado, cara, pelo menos dado uma impressora para a gente imprimir muitos e muitos desses. Eu não queria ganhar nada, eu queria apenas que o povo conhecesse a nossa história. Tá aqui, ó, todos os prefeitos que passaram pela cidade, né? Tá aqui, eu criei essa revista aqui, ó, Memórias de Mãe do Rio, e o filme também. Esse aqui é uma revistinha básica apenas para incentivar a galera a ler. Projeto que parou no futuro, né? Porque eu não tive condições de manter, né? Não tive apoio da prefeitura nem da secretaria. Foi apenas um projeto de um rapaz, né, que quis botar a cidade dele na internet. Hoje em dia tem muitas coisas aí na internet através dos meus trabalhos, né? Hoje em dia tá bem evoluída já lá, a Secretaria de Educação tá dando mais valor lá, né? Graças a Deus. E esse que é o incentivo, cara. Incentivo é você que é da sua cidade, bota a sua cidade na internet mesmo, entendeu? Aí pesquisar não tinha nada, então foi preciso fazer um filme, foi preciso fazer uma revista. Lá tem apenas uma professora que criou um livro, né? Um livro contando um pouquinho da história de Mãe do Rio. Esse livro eu não consegui, eu não achei esse livro. Inclusive quem for de Mãe do Rio que me assiste, tiver esse livro, Memória de Mãe do Rio, Outras Histórias. Se você que tiver esse livro, por favor, entre em contato comigo, né? Que eu preciso muito de um livro desse, cara. Eu ainda não consegui. Esse aqui é o segundo, né? Uma revistinha. Esse aqui não é um livro, é uma revistinha que tem todas as informações. Quem criou o hino, quem criou a cidade, né? Quem foi o compositor do hino, entendeu? Algumas pessoas contando a história. Isso aqui tá tudo no filme também. Vocês que não vão poder ter essa revista aqui é exclusiva, não tem mais.
Mas o filme tá aí. Se um dia você quiser assistir como foi esse filme, esse trabalho. E os microfones eu fiz tudo improvisado. Foi tudo improvisado, um projeto improvisado que se tornou gigante. Eu sou muito orgulhoso desse filme. Tá aqui, ó. Tá aqui. A partir daí, muitas ameaças de processo. Eu parei com a cultura, né? Parei mesmo, deixei o canal parado. Aí você vai me perguntar: ah, Ed, mas por que tu tá me contando tudo isso? É porque foi a partir daí que começou a minha história na internet, né? O Ed Vlogs, para chegar a onde estou com esse canal, eu precisei passar por vários canais, né? Várias coisas. Então, isso aí foi o começo da minha trajetória, né? Eu precisei passar por tudo isso até chegar nesse canal com o nome Ed Vlogs. E a minha história é muito longa, eu estou apenas resumindo um pedacinho para você, mas se eu fosse contar toda a minha história, daria um filme aí de umas 10 horas, mano. É gigante, para me chegar a ser hoje quem eu sou, eu precisei passar por uma guerra imensa, sabe? Mas hoje eu cheguei. Numa próxima oportunidade, estarei contando o restante da minha história, até chegar no canal Ed Vlogs. MDR. Descansar um pouquinho aqui, que o solzinho tá de lascar, meu pô. Essa cabaninha aqui quebra um galho, ó. E é a minha primeira parada obrigatória. Faltou só uma rede agora. Deitar. Oh, vontade de se deitar. Vou levantar daqui porque os cabas passam ali no asfalto e pensam que é um bebo.